desabafou. Eu acho que essa declaração foi melhor do que a atuação dele diante do Atlético Mineiro. Isso não é uma crítica ao Arrascaeta. Para mim, o Arrascaeta é craque, é gênio, só que ele é ser humano também. Eventualmente ele vai jogar mal. E ele disse o seguinte após a partida, abre aspas para o camisa 14 do Flamengo. Sinceramente, a gente não perde o campeonato no final, a gente perde durante o ano todo. A gente trocou de treinador, trocou a forma de jogar, foi um ano muito difícil para nós. Infelizmente não terminamos o ano como queríamos. Fizemos de tudo, corremos atrás, mas a gente sabia que hoje era uma final. O que o Arrascaeta está querendo dizer? Que o Flamengo não perdeu o título do Campeonato Brasileiro, e na minha opinião perdeu, porque o Palmeiras está com uma mão na taça, só falta botar a outra mão. O Flamengo, na opinião do Arrascaeta, o Flamengo não perdeu o título por conta da derrota para o Atlético Mineiro. E eu concordo com ele. O Flamengo perdeu o título por conta das decisões da diretoria ao longo da temporada inteira. A diretoria é a grande culpada por tudo que aconteceu no ano de 2023 com o Flamengo. Repito o que eu já disse algumas vezes. Em relação à expectativa à realidade, é a pior temporada da história do Flamengo. Existia uma expectativa muito grande, 7 competições a disputar, podendo ganhar muitos títulos e não ganhou nada. Troca de treinador, soco na cara, mordida na virilha de dirigente do Flamengo em torcedor em shopping. Teve de tudo no Flamengo, uma baixaria total. E o resultado é esse, o Flamengo sem títulos. E sejamos francos, pessoal, falei hoje no SBT, vou repetir aqui para vocês que me seguem no canal Vene Casagrande. O Flamengo nunca, em momento algum, mereceu o título do Campeonato Brasileiro. A questão é, teve a possibilidade, teve a expectativa, eu mesmo fiquei na expectativa de tentar buscar esse título pela incompetência do Botafogo e não pela competência do Flamengo. O Botafogo virou para os outros rivais, virou para o Palmeiras, para o Flamengo, para o Grêmio, para o Atlético Mineiro, até para o Red Bull Bragantino. Falou assim, vem cá, vocês querem ganhar o título? Eu vou abrir a oportunidade aqui para vocês. E o Botafogo, repito o que eu já disse, o que o Botafogo protagonizou no Brasileiro de 2023 é a maior pipocada da história. Se antes tinha brincadeira que o Botafogo era cavalo paraguaio, agora a instituição Botafogo foi ao cartório, assinou e falou, eu sou um cavalo paraguaio. O Botafogo perdeu qualquer credibilidade em briga de título depois dessa temporada. Mas o Flamengo nunca mereceu. Criou-se a expectativa por conta da torcida, jogo no Maracanã. O problema é o seguinte, a forma como perdeu, e a forma como perdeu foi um choque de realidade para os torcedores. Mostrou muita coisa e confirmou muita coisa. Não dá para o Flamengo buscar títulos tendo 2 laterais direitos fracos, Mateuzinho e Wesley, ainda tem o Varela que com todo respeito não tem condições também. Não dá para o Flamengo, que fatura 1 bilhão, ter a pulgar dependência. Mostrou também que Thiago Maia não tem condições de ser titular. Mostrou também que hoje o Flamengo não tem ninguém para substituir. É sério. Isso todo mundo sabe há muito tempo. E quando a Arrascaeta vai mal, o Flamengo dificilmente vai bem. Mostrou também que o Everton Ribeiro, para aqueles que pedem a renovação de contrato do Everton Ribeiro, esquece. Infelizmente a idade chegou, fisicamente falando, ele não aguenta mais. Mostrou também que o Gabigol precisa rever os seus conceitos. Eu ainda acredito numa reviravolta do Gabigol com a camisa do Flamengo. Mas o Gabigol ele precisa olhar para si próprio e pensar, o que eu fiz nessa temporada de errado eu preciso mudar urgentemente. Caso contrário, ele não terá oportunidades com o técnico Tite. Mostrou também que o Bruno Henrique, após a renovação de contrato, ou a não renovação, porque o empresário diz que ele assinou e o Flamengo diz que não assinou, fica esse disse-me-disse, após esse encaminhamento da renovação, ou esse acerto da renovação, o Bruno Henrique caiu de produção e não consegue jogar pelo lado direito. Mas também teve o lado bom, mostrou também mais uma vez que a torcida do Flamengo é o 12º jogador. Que festa linda vocês fizeram no Maracanã. Mostrou também que o Everton Cebolinha está numa crescente absurda e tem sido o principal jogador do Flamengo no setor ofensivo, pelo menos. Mostrou também que, embora o Fabrício Bruno tenha uma regularidade ao longo da temporada, ele é ser humano. Eventualmente ele pode falhar. E, na minha opinião, ele bobeou na marcação no primeiro gol do Atlético Mineiro. Para finalizar, mostrou também que o Ayrton Lucas, embora seja um baita jogador, mas é um jogador que se esconde em jogos decisivos. Então tem muita coisa para o Flamengo melhorar para a próxima temporada. Por isso que eu digo, foi um choque de realidade
para todo mundo. Mas, dando continuidade às informações, Cebolinha e Everton Ribeiro, eles deixaram o Maracanã, o Cebolinha deixou o Maracanã mancando por conta de problema no joelho, mas já tranquilizo vocês, torcedores, não foi torção, torce no joelho, nada disso, foi uma pancada com o lateral direito Mariano do Atlético Mineiro, ele já está fazendo tratamento e não deve ser problema para pegar o Cuiabá no domingo. Já Everton Ribeiro, ele saiu com uma proteção no braço, ele teve um problema no ombro, esse já preocupa. Eu não consigo dizer para vocês se ele vai estar à disposição do Tite para pegar o Cuiabá. E, por falar no jogo do Cuiabá, será o último jogo do Felipe Luiz como jogador do Flamengo e como jogador no Maracanã. Porque é o último jogo do Flamengo no Maracanã na temporada. O Flamengo vai encerrar o Campeonato Brasileiro encarando o São Paulo no Morumbi, e o Felipe Luiz divulgou nas redes sociais junto com o Flamengo. Quem quiser ver o vídeo, um vídeo maravilhoso, emocionante, tá lá nas minhas outras redes sociais, @VeneCasagrande Twitter, @VeneCasagrande Instagram, ele se despedindo, falando que vai se aposentar. Felipe Luiz, que na minha opinião é um ídolo, eu vejo muitos torcedores do Flamengo das antigas, os mais antigos, falando do Leandro, como ele jogou com a camisa do Flamengo, como ele era absurdo com a camisa do Flamengo. Mal comparando, vai ser a forma como eu falarei do Felipe Luiz. Que lateral esquerdo! Foi o melhor lateral esquerdo que eu vi com a camisa do Flamengo, sem sombra de dúvidas. Vi a Tirson, vi Juan, mas o Felipe Luiz, na minha opinião, foi muito craque mesmo. Para resumir, o Felipe Luiz no Flamengo, eu vi. E eu fico muito feliz de ter visto várias vezes de perto. Números do Felipe Luiz com a camisa do Flamengo até o momento: 175 jogos, 111 vitórias, 32 empates, 32 derrotas, 4 gols, 13.904 minutos disputados, 2 Libertadores, 2 Brasileirão, 2 Supercopa do Brasil, 2 Cariocão, 1 Copa do Brasil e 1 Recopa Sul-Americana. Tá bom para você? Isso em 4 anos e meio de Flamengo. Eu acho o seguinte, ainda bem que ele vai se aposentar. Eu tinha um receio de ele não querer se aposentar e o Flamengo dar mais um ano de contrato. Eu acho que isso ia acabar estragando um pouco a imagem do Felipe Luiz como ídolo, porque essa é a verdade. Tava passando, hoje subiu o avião. Subiu o avião do Palmeiras e ninguém bota esse avião para baixo. O avião da tia Leila, amigo, decolou, disparou na liderança do Campeonato Brasileiro e o Palmeiras bota a mão na taça. Bota a mão na taça, sabe quem? Como é bom falar nessa hora. Bota a mão na taça o time que teve culhão. O time que tem jogador acostumado a vencer e que não se acomoda. O time que tem o treinador que está lá há 3 anos, que não tem vergonha, que não tem falta de vergonha na cara. Porque aqui no Maracanã, o que mais faltou foi vergonha na cara. O Flamengo perdeu de 3 do Atlético Mineiro, 3. E adivinha o que aconteceu depois do jogo? Todos os jogadores do Flamengo dando sorriso, abraçando os jogadores do Atlético Mineiro no meio-campo, como se tivessem vencido o campeonato. Jogador do Flamengo, nenhum parou na zona mista. Aí você vai dizer, os assessores foram avisar? Não. A assessoria de imprensa nem apareceu. Quem apareceu? Segurança particular do Maracanã, para avisar que o time acomodado, que o time sem vergonha na cara o ano inteiro, não ia aparecer para dar satisfação. E vamos falar da vergonha que aconteceu aqui no Maracanã. Porque a gente precisa falar, claro, a gente vai falar da defesa patética que tem o Flamengo, do zagueiro que o Vampeta baba o ovo todo dia e erra sem parar no Flamengo, que é o Fabrício Bruno. Erra sem parar e veio falar que quer jogar na Europa. Em qual país da Europa que ele vai jogar com o futebol que ele tem jogado no Flamengo? Eu não sei. O Hulk tem 37 anos. Ele falou que queria ver qual jogador do Campeonato Brasileiro ganharia dele na corrida. O Hulk ganhou com 37 anos sem parar do Fabrício Bruno hoje. O Rossi, mais um goleiro ruim que o Flamengo contrata a peso de ouro. Quer escolher canto pra pular, eu nunca vi. Mas antes disso, Rodrigo Viga, eu vou te chamar, porque a gente viu a torcida do Flamengo gritando que nunca vai abandonar o time. Bom, para falar, vem cá, vamos falar sim. Alguém aqui vai falar. Alguém aqui vai dar satisfação.
O torcedor botou aqui 65 mil pessoas no Maracanã, 7h30 da noite, nesse horário vergonhoso da CBF. Mas não, ninguém apareceu para falar. Agora, velho Vamp, eu quero perguntar para você. Eu sei que às vezes eu sou muito radical, mas me incomoda. Me incomoda jogador dando sorrisinho no meio-campo e abracinho no meio-campo, depois de uma vergonha de 3-0 dentro do Maracanã. Me incomoda jogador não aparecer para falar em zona mista, porque um pelo menos tem que aparecer. Me incomoda ver o Gabigol entrando todo o jogo com indiferença. Porque o Gabigol de novo entra, não se movimenta, não busca jogo. Não acrescenta nada, não acrescenta nada. Parece que ele pensa assim, ó, não quer me botar de titular, agora se ferra. Não tá acrescenta perdendo nada. E quer me botar? Então, Vamp, eu quero saber a sua opinião sobre isso, que eu sei que talvez você não tenha visto o jogo, talvez você estava em outro jogo, não sei se você viu. Eu quero valorizar o Cebolinha. Como jogou o Cebolinha? Mas é uma defesa ridícula, um goleiro fraco e inseguro, um Gabigol que não mostra mais tesão para jogar no Flamengo e uma torcida que hoje gritou 3-0 apoiando o time. Para mim, o grito merecido para esse time nessa temporada era time sem vergonha, Vamp. Então, Dico, você acertou, né? Eu tava fazendo o jogo do Santos com o Fluminense, quase no mesmo horário do jogo, a diferença de 30 minutos em relação ao jogo do Flamengo, né? Saíram as notícias, né? O nosso plantão da PAN dava notícia lá no Maracanã, 1-0. Saudações rubro-negras, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Mengão News Oficial. Aqui nós tratamos de notícias do Flamengo atualizadas, notícias de hoje do Flamengo, né? E as principais informações aí do nosso Mengão. Então, pessoal, acabamos de trazer aqui as informações, né? Aonde o Felipe Luiz realmente agora vai sim se aposentar com a camisa do Flamengo, né? No final dessa temporada, que é quando acaba o seu contrato. Já está tudo certo aí para a aposentadoria do Felipe Luiz. E você, torcedor, você está de acordo aí, né, que o Felipe Luiz se aposente ou não? Comente aqui, deixa a sua opinião, que é muito importante. Também aqui, né, várias informações importantes aí sobre o Flamengo. O Pilhado aí revoltado, né, com a atuação do Flamengo ainda contra a equipe do Atlético Mineiro no Maracanã, onde a torcida foi lá e lotou o estádio, né, casa cheia, numa quarta-feira, 7h da noite, e o Maracanã lotado. E os jogadores não correspondeu, né? E aonde o Arrascaeta, no final da partida, foi lá e deu uma entrevista, né? Onde causou aí algumas polêmicas. Mas ele foi bem sincero quando falou que o Brasileirão pro Flamengo não acabou quando perdeu para a equipe do Atlético Mineiro. E sim no decorrer, né, das partidas, aí no decorrer da temporada. Na troca de treinadores, na gestão fraca aí de Rodolfo Landim e Marco Braz. Então, foi o que causou aí, né, essa revolta aí no Arrascaeta e em alguns torcedores, né? Só que os torcedores do Flamengo tá de parabéns porque foi lá no Maracanã e lotou o estádio, beleza? Então, rapaziada, já comente aqui, você tá de acordo com a aposentadoria do Felipe Luiz ou o Flamengo teria que dar mais um ano aí, né, conversar com ele e dar mais um ano de contrato para o Felipe Luiz? Comente aqui, deixa a sua opinião e também, pessoal, aproveitando aqui, eu quero saber a sua opinião aí do outro lado. Quem você tem em mente, né? O Flamengo para contratar um lateral esquerdo hoje, quem seria um lateral esquerdo ideal para o Flamengo? Comente aqui que é muito importante, né? Também um lateral direito precisa demais, porque nem Mateuzinho, nem o Wesley tá dando conta, né? O Varela nem jogar tá jogando, então não tem nem como citar. Então, espero que vocês tenham gostado, comente aqui, deixe a sua opinião que é muito importante, inscreva-se no canal e logo mais voltarei com mais informações.